muito bom dia para você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chefe desta terça-feira. E você em todo o estado da Paraíba, ligadinho aqui na TV Tambaú, o SBT no estado da Paraíba, ligadinho também no nosso programa. Se prepare, porque hoje eu não sei se quem vai babar mais sou eu, que vou estar sentindo o cheiro, ou você de casa. Eu tava dizendo pros meninos agora assim, ó. Ó, já tô salivando só de pensar. Falei, gente, tô com uma fome tão grande hoje que quando acabar o programa eu vou comer um prato sozinho. Mas, gente, é que eu amo alguns pratos da cozinha regional. E tem um pirão na cozinha regional que pra mim é o melhor de todos, que é pirão de queijo. Então eu sou daquele tipo, sabe, que diz assim, menino, não para de comer que vai ficar com o bucho inchado. Gente, pirão de queijo é gostoso demais. E olha que eu vou ensinar hoje a você de casa preparar um pirão de queijo inesquecível. Não é aquele leitinho com saborzinho de queijo que parece um mingau velho mole, não. É um pirão de queijo muito, mas muito saboroso. Daí de quebra, o que é que a gente vai fazer? Uma paçoca de carne de sol. Nossa, né? Você sabe que o Ceará é a terra da paçoca de carne de sol. E é o nosso estado vizinho, não é não? Então, nós vamos fazer paçoca de carne de sol. Ah, quando eu estiver fazendo essa paçoca... Olha, Marcelo, na hora que eu for falar para vocês de casa sobre a paçoca, quando eu estiver falando, ou na verdade, quando eu estiver cozinhando a paçoca, eu vou contar uma história, porque eu adoro cozinhar contando histórias afetivas. Eu vou lhe contar a história da primeira paçoca que eu provei na minha vida, quem fez e como fez. É incrível essas histórias, não é? Porque antigamente paçoca não era feita do jeito que a gente vai fazer agora não, gente. Era bem diferente. Eu vou contar essa história, mas daqui a pouquinho, tá? Primeiro faz assim, pega o seu caderninho de receitas, já separa o caderninho de receitas junto com a canetinha, tá bom? Porque, obviamente, nós vamos fazer aquele exercício de deixar a mente mais limpa, ou seja, trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Então, para você que me assiste, eu quero lhe desejar nesta terça-feira paz, harmonia, saúde e muita felicidade. A você e toda a sua família, na minha horinga aqui, ó. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Agora, vamos cozinhar? Vamos fazer uma paçoca de carne de sol bem gostosa e um pirão de queijo, gente, que é de fazer você tremer na base. Porque babar, até eu já tô babando. Vem, Adriano, ingredientes na tela. Primeiros ingredientes da paçoca, tá, gente? Tem mais ou menos 1 quilo de carne de sol que a gente cozinhou na panela de pressão por 30 minutos para ficar macia e depois desfiou. Uma cebola roxa picada. Meia xícara de manteiga ou margarina. E a farinha de mandioca vai ser o quanto basta. Tem gente que gosta de fazer farofa de paçoca e tem gente que gosta de fazer paçoca. Vou explicar. Agora, pro pirão de queijo, esse pirão de queijo é bom, hein? 1 litro de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, 300 gramas de queijo de manteiga ralado, 300 gramas de queijo de coalho ralado, farinha de mandioca também vai ser o quanto baste, mas não esqueça de temperar o pirão com sal, tá? E daí, gente, vai ser mais ou menos assim. A carne, como é carne de sol, a gente não tempera com sal. Primeiro a gente prova, né? Vai que ainda ficou um pouquinho de sal, mesmo cozinhando na pressão. Mas em relação ao pirão de queijo, não. A gente dá aquela temperada com sal para ficar no ponto certo, tá bom? Ó, são 2 receitas inteiramente regionalizadas. A paçoca, que é a que eu vou começar a preparar agora, eu vou contar uma história pra você, tá? Primeiro, deixa eu colocar fogo aqui. Nossa, me engasguei na hora de falar. Isso é a vontade de comer. Desde que começou o programa, que eu só falo em comer esse prato. Ah, tá me chamando de guloso? Não sou guloso não, eu sou comilão mesmo. Ó, vou contar uma história pra você. Antigamente, né? Nós não tínhamos na região Nordeste o desenvolvimento que nós temos hoje. Então, eu sou nascido no sertão aqui do estado da Paraíba, numa cidade chamada
Patos, né? Então, todo mundo conhece. E olha o nome, A Morada do Sol. Gente, eu não sei porque é que o Sol foi inventado de morar em Patos. Podia morar em qualquer lugar, podia ser a Morada da Neve. Vai que a Frozen andou por lá. Mas na minha época disso não. Calor, sempre foi quente. Eu sou de uma família muito humilde, de pessoas que vêm da zona rural, né? E daí, a minha avó, que era a minha avó materna, né? Ou seja, a mãe do meu pai, nós fomos criados sempre todos muito próximos da família. Minha família sempre foi muito próxima, né? Então, a minha avó, os filhos dela, meus tios, viajaram, 2 deles, né, para morar em São Paulo. Um ainda mora até hoje lá, porque sempre foi aquela coisa mais ou menos assim, dizer, vai para São Paulo para ganhar dinheiro, né? Não tinha essa coisa, né? Para desenvolver, porque aqui não tem emprego. Naquela época também, gente, vamos combinar, né? Naquela década de 70 era complicado o emprego no sertão da Paraíba, né? Então, eu lembro que eu era garotinho. E daí, a minha avó, ela tinha um pilão de madeira. Vou colocar a manteiga aqui para derreter, tá, gente? Só que o pilão de madeira dela, gente, não é esse pilãozinho de pilar alho, não. E não era aquele pilão de você ficar sentado. Tem um que você sentava e batia nele. Era um pilão baixinho, mas que ela sentava num tamborete e com a mão de pilão ela ia pilando as coisas. Eu não sei se você já sabe como se usa um pilão, mas era assim. E por que é que eu lembro da minha avó materna quando eu estou fazendo a paçoca de carne de sol? É que quando meu tio veio fazer uma visita, ela preparou uma lata, daquelas latas que tinham grande, sabe aquela lata de mistura para mingau? Eu não posso dizer o nome, mas que tem a pequena e tem uma lata grande. Ela preparou 2 latas daquela com paçoca de carne de sol pro meu tio comer na viagem. Hoje, se eu for viajar de avião e quiser me dar uma lata dessa, eu como, viu? Porque eu gosto. Mas naquela época, gente, família muito pobre, né? Então, qual era a carne que tinha que se usar? Carne de sol, que não ia azedar, não ia estragar, já era uma carne maturada. E qual a história do pilão, gente? É que não se tinha essa informação que nós temos hoje. Põe na panela de pressão, cozinha bastante, depois tá macia para desfiar. Sabe como minha avó fazia? Ela colocava na grelha, no fogão de brasa, um pedaço de carne de sol. Depois ela cortava em pedaços menores, depois de assado, torrava a farinha com cebola e manteiga da terra, manteiga de garrafa. E aí o que acontece? Ela colocava a carne de sol no pilão, um pedacinho de carne de sol. Colocava lá umas colheradas dessa farofa que ela fez com a farinha, cebola e a manteiga. E aí começava, Marcelo, ó, ela ia pilando a carne de sol junto com a farinha. E essa carne de sol com a farinha, na manteiga, lógico, com cebolas, se transformava em uma paçoca extremamente gostosa. Porque o pilão ia triturando a carne e misturando o sabor dela na farinha. Ia também triturando os pedaços de cebola. E a paçoca ficava simplesmente maravilhosa. Então, como vocês sabem que eu gosto muito de cozinhar com afetividade, eu fiz questão de contar essa história para vocês, que é uma história real da minha infância, e compartilhar com vocês uma história da minha família. Então não dava outra, né? Tinha que nascer um garoto comilão que, né, porque minha avó estava lá fazendo. Se ela descuidasse, eu pegava lá um pouco da paçoca que ela estava fazendo pro meu tio e já colocava na boca, né? Ai, gente, muito gostoso isso, né? Ter essa lembrança. Hoje não. Hoje a gente tem a informação de que, ó, 30 minutos na panela de pressão, a carne tá macia para você desfiar como a gente fez aqui, ó. E agora, sim, amanteigar bastante. Por que meia xícara de manteiga ou margarina? Porque a carne de sol que a gente pôs na pressão desidrata, a manteiga vai reidratar, né? E vai dar muito mais sabor, tá bom? Então a gente vai deixar agora fritar essa carne de sol para ela ficar levemente dourada. Enquanto isso, você vai comigo no intervalo comercial. Quando voltar,
a gente vai fazendo aqui do lado a carne de sol, mas aí eu vou começar a preparar o pirão de queijo. Gente, o pirão de queijo. Eu volto daqui a pouquinho.